Aí, Marcião, então tá com você aí. Pode assumir. Você tá no mudo aí, Márcio. Agora sim? Isso, agora sim. Beleza. Então, tá bem. Bom, nós estamos então, no nosso quinto estudo, né? E como o Zeca comentou, o título que eu dei para esse estudo seria o conflito cósmico, tá bem? Então, vamos a isso. Vamos lá, pouco a pouco. Então, acho que é isso. Aqui, de novo, temos a estrutura geral do estudo, né? E hoje nós estamos aqui nesse ponto, né, o conflito cósmico, que é depois da segunda vez com que João vê que o céu está aberto, né? O céu se abre e ele vê alguma coisa. Dessa vez ele vê o santuário de Deus, tal. Okay? Depois nós vamos fazer essas duas últimas partes e deixa eu tirar daqui. Isso aqui. Desculpa aqui. E aí essa última parte seria aquela que eu falei que nós vamos entrar na reta final. Duas retas finais, né? Uma aqui embaixo daqueles que receberam a Cristo e daqueles que não receberam a Cristo. Mas nós vamos falar isso mais à frente também. Então nós estamos nesse momento aqui. Okay? Conflito cósmico. E a palavra que nós tínhamos falado na introdução de esperança, depois das 7 igrejas, vigilância, os selos, a segurança, trombetas, a advertência, e esse eu coloquei a luta, tá bem? Então nós vamos entender por que é a luta, né? Esse conflito cósmico é realmente o momento mais alto de tudo isso. Nesse estudo que nós vamos fazer, todo esse trecho, né? Desculpa lá quando eu coloquei com erro aqui nesse daqui, coloquei 14, não? Depois eu acho que vocês conseguiram deduzir que não era 11, não? Então nós estamos a quatro divisões, conforme eu coloquei. E nessas divisões, cada uma delas aparece 3 personagens principais em cada um, né? A mulher, o seu filho, o dragão, as 2 bestas, cordeiro, os 3 anjos, a ceifa, a vindima e os vitoriosos, tá bem? Então é mais ou menos uma coisa interessante que aparece nesse trecho todo, essa digamos assim, 4 blocos, em cada bloco aparecer 3 personagens que são os principais, tá bom? Então vamos também avançar nisso mais à frente. Nesse primeiro bloco que nós vamos ver agora, nós vamos falar sobre a mulher, o seu filho e o dragão também. Então, ou seja, ele começa dizendo que João viu um grande sinal no céu, a mulher, ela estava grávida, viu-se também outro sinal, o dragão vermelho, né? E depois que ela deu à luz a um filho, um homem. Né? Interessante porque para a mulher e para o dragão, ele usa a palavra sinal, né? E para o homem, que nós vamos ver que é Jesus, usa um filho. Né? Então, ou seja, é uma distinção interessante, ou seja, talvez alguma coisa que essa mulher e tanto o dragão representam algo, não? E esse aqui, de fato, é alguém que não está personificado, que representa de fato uma pessoa, digamos assim, também. Com relação à mulher, né, vemos que nesse primeiro versículo, né, fala que era uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, só por isso aqui para cá, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Né? Isso nos leva a Gênesis 37, 9 a 10, quando José, ele fala, quando ele teve os 2 sonhos, né, quando ele narra os sonhos, né, ele fala que o sol, a lua e 11 estrelas se reverenciavam, né? Então, ou seja, 11 mais 1, 12, não? Então, ou seja, e o sol, a esposa, Jacó e a esposa, não? Então, temos aqui uma representação do povo de Israel, não? Quando fala da mulher, do povo de Israel. E mais à frente nós vamos ver que esse povo de Israel se torna, de fato, o reino de Deus, incluindo a igreja cristã, ok? Fica mais claro à frente. Também, aqui fica bastante claro quando fala que ela deu à luz a um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, né? Que o filho representa Jesus. Vemos aqui também em Salmos 2, né, falando que tu és meu filho, hoje te girei, e tu as quebrarás com cetro de ferro, ou seja, uma representação desse cetro de ferro, né? E as despedaçará como se fosse um vaso de barro. Bom, e sobre o dragão, o texto explica, né, mais abaixo, no 9, ele vai explicar que era um dragão vermelho e tal,
fala que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, lançando-a sobre a terra. Interessante porque se olhamos lá no capítulo 1, vemos que as estrelas representam o quê? Representam os anjos, não? E é interessante porque fala que a cauda dele arrasta a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, o Satanás, na sua rebelião com Deus, ele leva consigo o quê? 1/3 de todas as hostes celestiais. Entende? São os chamados anjos caídos, né? Claro, a gente tem visto que 1/3, né? Não sei se é exatamente esse valor, mas é uma quantidade bastante significativa, né? Não é nem metade e tal, mas é uma quantidade bastante significativa, ou seja, são os anjos caídos, ou seja, sua cauda arrastou consigo os anjos, né? Quando ele cai. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar seu filho assim que nascesse. E depois fala, né, que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e os seus anjos foram lançados à terra. Então, ou seja, o dragão já está, o texto próprio já explica que significa Satanás ou Diabo. Okay? Bem, interessante também para mapear um pouco o entendimento de Satanás. Ele basicamente, nós temos na Bíblia 2 textos que nos ajudam bastante a entender. 3, que seria esse que nós vimos agora, do capítulo 12. Tem um que é de Isaías 14 e outro que é de Ezequiel 28, ok? Esses 2 textos nos ajudam a entender, né, o próprio, como a gente chama Satanás de Lúcifer, ou seja, isso vem de Isaías 14, entende? E vai falando também, explicando como foi essa queda, o que aconteceu antes dela, quem era Lúcifer, né, estrela da manhã, ou seja, portador da luz, fosse lançado por terra, tu que enfraquecia as nações. Tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação na extremidade do norte. Subirei além das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Aqueles que olharem para ti, te observarão, pensarão e dirão, este é o homem que fazia estremecer a terra e que abalava os reinos? Era ele que fazia o mundo um deserto, destruía as suas cidades e impedia que seus cativos voltassem para casa. Né? A gente vê isso no Nárnia, não? O deserto, no caso ali, era o inverno, né? Entende? Então, ou seja, aqui nós tiramos várias coisas, não vou gastar muito tempo nisso, a gente, né, de analisar cada coisa. E aqui também, em Ezequiel, também temos, o teu coração se tornou arrogante, né? Eu sou um Deus, eu me assento no trono dos deuses também, fala de sua negociação e de várias coisas e tal, tá bem? Então, assim, depois com calma, se vocês quiserem observar esses 2 trechos, ali tira-se bastante ideia sobre Satanás, ok? Bastante conceito sobre ele, tá bem? Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia que fosse criado, até que se achou maldade em ti. E assim vai se falando, tá bom? Mais à frente, vemos uma coisa interessante, não? Sobre essa questão do filho que vai nascer. Então, se a gente tomasse como referência Cristo, assim, no 5a, fala que ela deu à luz, ou seja, seria o momento do trabalho de Jesus, ok? Antes do 5a, seria o momento que nós diríamos que seria o antes, seria o Velho Testamento, entendeu? Assim que nascesse, ou seja, não temos uma descrição do que vem ao longo de Jesus para trás e depois de Jesus para frente, desculpe, tá bem? Jesus para frente. Então temos aqui o Novo Testamento. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então nós vamos falar um pouco sobre isso também mais à frente, tá bem? Então, ou seja, aqui entre o 12, 4 até o 6, né, temos esses 3 momentos das Escrituras, o do Velho Testamento, a época dos Evangelhos e o do Novo Testamento, tá bem? Aí, mais abaixo vai a grande batalha, não? Então houve guerra no céu, tá bem? Então fala aqui, então houve uma guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, que a gente viu que é Satanás, que a gente viu que era o diabo, Lúcifer, não? E o dragão e seus anjos reagiam, mas esses não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Veja a quantidade de vezes que aparece a palavra enganar. Nós vimos lá também em Ezequiel e tal. E ele e seus anjos foram lançados à terra, ok? Então, ou seja, esse aqui é o momento, né, mais alto de tudo, né? É o momento quando
Deus, com Cristo, né, vence a morte, né, e a ressurreição seja representado nesse momento, tá bem? Então fala, então ouvi uma forte voz no céu que dizia, agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Filho, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele, que de dia e de noite os acusava diante de Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida, né? Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então vamos também falar sobre tempo, sobre terra e mar, né, sobre os habitantes da terra, tá bem? Aqui nós vemos aqui, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Vemos no Nárnia o Senhor Tomos, né, um exemplo aqui, né, bastante forte do preço que ele pagou por não entregar os humanos, né? Okay. Então vamos lá. Aqui, e depois fala mais à frente. E quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz um menino. As duas asas da grande águia foram dadas à mulher, para que voasse para o seu lugar, o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, ou seja, aqui nós já estamos naquele momento que é do Novo Testamento, ok? E nós vamos entender que o deserto através... Cadê? Aqui, desculpa. Aqui o deserto, quando vemos em Hebreus, né, Hebreus faz um paralelo entre o momento que, desde a saída do Egito, né, com da Páscoa até entrar à Terra Prometida, é o momento que nós atualmente nos encontramos, né, a Igreja de Cristo. Também. Nós vamos ver isso logo à frente. Também. Então, mas aqui está falando que foi lhe dada a mulher, né, foi dada duas asas. A gente vê isso de novo, né, ali em Êxodo, quando eles saem do Egito. Né? Vistes o que fiz aos egípcios e como os carreguei sobre asas de águias e os trouxe a mim. Ou seja, o deserto, o período que eles passam pelo deserto, é o momento que nós estamos passando também, ok? Claro, não tem o mesmo significado em termos gerais daquilo que eles ficaram no deserto, porque eles, né, tiveram medo de entrar na Terra Prometida e ir direto para ela. Tal. Mas nós vamos ver isso um pouco à frente. Okay? Aqui. Aí fala que a mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Pois as duas asas, e o deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Hebreus, como eu estava dizendo, né, que faz porque Hebreus é digamos assim, um paralelo, parábola, né, que nós temos em Hebreus 9, entre esse momento que nós vivemos e o momento que, como eu falei, da saída do Egito até a chegada à terra prometida, que no caso seria, digamos, a segunda vinda de Cristo. Também. Então, assim como diz o Espírito Santo hoje, né, não endureçais o vosso coração como na rebelião no dia da provação do deserto, como está dizendo. Né? Eles ficaram no deserto por uma questão da rebelião, não é o caso. Né? Nós vamos ver que não é, ou seja, nós estamos no equivalente a esse deserto, mas não é por uma rebelião. Né? Nós vamos ver que tem um propósito que é de alcançar as nações, né? Que nós vamos ver isso logo já. Mas eu quero dizer que, ou seja, o hoje é o momento de agora que nós vivemos. Entende? Então, às vezes é um pouco difícil de falar com precisão, né, desses 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, o que significa hoje e tal. Então, né, antes exortai uns aos outros, que é o nosso momento todos os dias durante o tempo que se chama hoje, ok? Então, eu vou tentar explicar isso agora, ok? Então, aqui eu tenho um pequeno esquema que eu preparei só para tentar mostrar como algumas dessas expressões que aparecem, elas representam a mesma coisa, entende? E dentro de um quadro geral, o que elas representam, tá bem? Deixa eu ver como eu tiro esse negocinho daqui. Peraí. Tem uma coisa aqui também. Então, olha, aqui temos o momento que a mulher dá luz a um filho, certo? É o momento da vinda de Cristo, ok? Nós sabemos, né, que não, desculpa, da vida, que é o momento da Cristo, né, da vitória de Cristo, que equivale, né, a libertação do povo de Egito, que é da Páscoa, da morte de Cristo e tal,
a libertação, né, da escravidão do pecado. Aqui foi a libertação do povo de Deus do Egito, ok? Então esse aqui é o momento que vai começar esse período até um cântico novo, que nós vamos ver mais à frente, que é a chegada do povo de Deus à terra prometida. No nosso caso seria a Nova Jerusalém, ok? Então esse período aqui, ele é marcado por várias descrições, né? Entre elas 1260 dias, conforme nós vimos. Se nós dividimos, né, isso aqui por 30, nós chegamos a 42 meses. 42 é o número das jornadas que são desde a saída de Cades Barneia até as portas do Rio Jordão, entende? Então, são 42 jornadas. 1260 dias equivalem a 42 meses, né? Quando ele fala lá em Hebreus, durante o tempo que se chama hoje, esse hoje significa esse momento, ok? O momento entre a libertação da escravidão do pecado, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus, até a segunda vinda de Cristo, tá bem? Então, ou seja, todas às vezes, essas mesmas diferentes formas de, digamos assim, nomear uma mesma coisa, que, ou seja, que é esse período, né, que está compreendido entre esses dois fatos, tá bem? É interessante porque há um marco temporal do trabalho do Espírito Santo. Esse aqui é o momento do trabalho do Espírito Santo, tá bem? Esse aqui é o momento do trabalho do Espírito Santo. E qual é esse marco temporal? Né? Jesus fala, né, que o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ou seja, que o evangelho seja pregado em todo o mundo, então virá o fim. E também fala, em Romanos 11, fala que houve um endurecimento em parte de Israel até que chegasse a plenitude dos gentios. Tá bem? Então, ou seja, esse momento que nós estamos vivendo, quando ele vai... É interessante porque, ou seja, nós temos aqui uma indicação de quando ele vai terminar, ok? Quando Jesus voltar, quando Jesus vai voltar, tá bem? E o que significa isso? É quando o evangelho atinge a todo mundo, ok? Quando haja a plenitude dos gentios. Ou seja, nós estamos falando aqui de etnias, ou seja, que o evangelho chega a todas as etnias da terra, tá bem? Então, nesse momento, quando o evangelho chega a todas as etnias da terra, é o momento da volta de Cristo, tá bem? É muito parecido com esse momento aqui que nós vemos em João 12, que era o tempo de Jesus, tá bem? Interessante ali em João 12, porque em João 12 há uma virada, não? Até a metade do João 12 era o tempo, digamos assim, o tempo do trabalho público de Jesus, ok? E quando chega o João 12, ele fala assim, é chegada a hora, não? Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. E depois, mais à frente, João fala que ele está falando da morte dele, ok? Então, ou seja, aqui no João 12, há um detalhe que marca que é um momento que já terminou a fase dele do trabalho, digamos assim, de pregação por todo Israel, né? A gente vê lá nos evangelhos também que fala que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, ok? Então, mas o que marca esse momento no João 12? É quando os gregos querem ver Jesus. Eu não coloquei aqui, mas quando os gregos vêm por Jesus, não? Filipe ele vai dizer para Jesus que, olha, tem aí uns gregos que querem, né? E Filipe foi dizer a André, e disse André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo, é chegada a hora, ok? Porque alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa, queriam falar com Jesus. Então, ou seja, quando esses gregos chegam, Jesus fala, é chegada a hora. Que parece conversa de louco, né? Mas não é que... Você sabe aquela máquina de fazer waffles, né? Quando nós, às vezes, colocamos a massa ali mole ainda dentro, depois, quando nós fechamos, o que acontece? Às vezes, não? Geralmente, não, às vezes. Ela sai um pouco para fora, entende? Pensemos que aquela prancha da máquina de waffles é o território de Israel, ok? Então, ou seja, a mensagem é a massa. E foi colocada lá, Jesus foi pregando. E aquilo, quando começou a transbordar para fora, ou seja, já foi lá para a Grécia e vieram gregos querendo falar, Jesus falou, se acabou. Já é hora de eu fazer minha segunda parte, meu segundo trabalho e principal, que é a morte, entende? Então, ou seja, todos eles, tanto Jesus como o Espírito Santo, eles têm um marco temporal, digamos assim, também até um marco geográfico, digamos, poderíamos dizer, que é chegar à plenitude dos gentios e seja pregado em todo o mundo, ok? Então, ou seja, esse aqui é o momento quando termina, quando o, digamos assim, o indicador de que está terminado o trabalho do Espírito Santo,
E um paralelo, que, como está dizendo, é o que foi de Jesus. Quando, ou seja, quando a mensagem já saiu para fora, digamos assim que esse azul seja a máquina do Eiffel também, quando a mensagem saiu para fora, que os gregos ouviram e vieram sobre Jesus, eles falaram, opa, já acabou, tá bem? Depois podemos falar mais isso à frente. Deve ter ficado um pouco confuso, como sempre, mas vamos lá, tá bem? Caminhamos. Depois aqui, no 12, de 15 a 16, algo que nós já tínhamos falado, né? Então, de sua boca a serpente lançou atrás da mulher, que é Israel, a igreja, não? Água como um rio para que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio, que o dragão lançara da sua boca. Não? Nós tínhamos visto lá nos selos como Deus nos protege. Não? Nós tínhamos falado sobre esse assunto lá à frente. Né? Então aqui também, né, como em Salmos também mostra, né? Se o Senhor não tivesse ao nosso lado, Israel, que eu diga, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando se endureceram contra nós. As águas nos teriam encoberto e a torrente teria passado sobre nós. As águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor Deus que nos entregou, que não nos entregou como presa aos dentes deles, também. Então nós tínhamos falado não que a terra, representando, digamos assim, a natureza, os princípios de Deus, e ela se abre e traga, né, aquele rio e não deixe que aquele ímpeto, né, do inimigo vá contra a sua igreja, também. Então, aqui temos isso, é muito bonito isso. Depois fala que o dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então, o dragão parou sobre a areia do mar. Né? Então, isso também é, né, Jesus falando, lembrai as palavras que eu vos disse, o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Ou seja, nós não estamos isentos dessa perseguição e desse sofrimento. Nós falamos muito disso já ali dentro do estudo que nós falamos dos selos, tá bem? Então vamos agora terminamos aqui, né, a mulher, o seu filho, o dragão, que é o momento, né, ápice, e vamos aqui agora a falar sobre esse segundo bloco. Temos os três personagens, são as duas bestas e o cordeiro, tá bem? Vamos falar agora das duas bestas primeiro e depois do cordeiro. Tá, aqui eu coloquei os dois textos também, a besta que surge da terra e do mar, né, a primeira que surge do mar também. Então fala, né, de uma besta com 10 chifres, 7 cabeças, fala que o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Eu selecionei algumas coisas porque não dá para analisarmos tudo, tá, mas muitas delas vão estar já em outros textos que nós vamos ver como paralelo também. Tá. Então o dragão deu-lhe poder, seu trono e grande autoridade, fala sobre ferida de morte, fala sobre adoração ao dragão, fala de uma boca que proferia blasfêmia, palavras arrogantes, fala dos 42 meses, não? Difamar, fala de atacar os santos e vencê-los, autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, os habitantes da terra, né? Nós falamos que são aqueles que não creram, adorarão. Okay? Essa é a primeira besta, a besta que emerge do mar. Tá bem? A segunda que sai da terra, né? Também interessante, vamos ver, 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, e falava como um dragão, né, vamos ver isso, fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Fala de grandes sinais, engano, os habitantes da terra, de novo, os que não creram. Nós estamos falando disso lá quando falamos de Nárnia, de dar fôlego à imagem da besta, o sinal na mão direita ou na testa. Deixa eu colocar esse negócio, o negócio me atrapalha aqui. Não sei onde colocar. Depois do 666, tá bem? Nós vamos falar tudo sobre isso. Okay. Olha, antes de entrarmos na análise, eu queria o seguinte, tá bem? Isso aqui é um ponto, tá bem? Aí, creio que deve ter alguns matemáticos de plantão aqui, né? Você sabe que por um ponto passam o quê? Infinitas retas, né? Essa é uma coisa que, conceito matemático, tá bem? Mas se temos 2 pontos, o que nós temos? Uma única reta, tá bem? E quando temos 3 pontos, o que temos? Temos um plano, tá bem? Por isso que uma mesa de 3 pés nunca vai ficar manca, né? Porque ela é perfeita, né? E nesse plano temos um plano, digamos assim. Aqui nós temos uma área melhor para poder entender o que significam as coisas, tá bem? Porque o que eu quero dizer com isso? Também voltando um pouco aqui atrás, né? Se temos só um versículo, alguma coisa, de repente pode haver várias interpretações sobre
sobre aquele versículo, tá bem? Mas se colocamos um outro versículo que tem a ver com aquilo, que joga luz, né, digamos assim, sobre esse projeta luz sobre esse, vamos ter um melhor entendimento, ou seja, então, digamos assim, o significado dele fica mais, digamos assim, mais próximo daquilo que deve ser mesmo de fato, né? E se temos 3, né, isso já vai dar mais entendimento para nós, ok? Então é mais ou menos não, é o que nós vamos fazer agora, ok? Tentar encontrar um pouco mais entendimento sobre esses assuntos, porque, como vocês podem imaginar, esse assunto da besta não é fácil, né, de abordá-lo, tá bem? Então, assim, nós temos Apocalipse, nós estamos aqui em Apocalipse, ok? Nós geralmente temos usado Mateus 24, 25, onde Jesus fala do final dos tempos, tá bem? Então nós vamos continuar usando aqui nesse momento. Mas também nós vamos aqui adicionar o quê? Nós vamos adicionar um pouco de Daniel, um pouco de Paulo e um pouco de João, ok? Com qual objetivo? Buscar melhor entendimento dessa questão, tá bem? Então, seja, o que eu quero dizer, se nós ficamos só com o Apocalipse, seria mais ou menos com aquela história de que aqui pode passar infinitas retas, tá bem? Logo no começo do estudo de Apocalipse, eu disse para vocês que esse trecho de Mateus, né, de Jesus, ele deveria ser a nossa bússola, ou seja, qualquer entendimento que nós tivéssemos daqui não pode fugir nunca daqui, tá bem? E para hoje também nós vamos acrescentar mais alguns, por quê? Porque esses outros trechos também falam sobre esse assunto que nós estamos vendo hoje, tá bem? Então é um pouco essa a ideia. Então nós vamos ter que trabalhar bastante com Mateus 24, 25, Daniel, Paulo e João, para poder abordar as duas bestas, tá bem? E vocês vão ver que praticamente o entendimento das duas bestas vai vir desses conjuntos de textos que nós estamos aqui, tá bem? Alguma outra coisa que talvez não apareça aqui, ou que mereça talvez um pouco mais de outro versículo para ajudar-nos, eu vou usá-lo mais à frente, tá bem? Mas a grande parte do entendimento das duas bestas vão vir desses daqui, tá bem? Então vamos a isso. Então, aqui temos Mateus 24, tá bem? Então fala assim, Jesus falou, quando virdes no lugar santo a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se possível, enganariam até os escolhidos. Okay? Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro de casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ok? Então, ou seja, Jesus está dizendo, né, aqui sobre a abominação da desolação, essa aqui como ele denomina, tá bem? Esse que vai vir à frente, né? E ele fala também que surgirão, né, falsos cristos e falsos profetas, tá bem? Então isso é muito importante, ok? Guardem isso, ok? Vamos à frente. Aqui em Tessalonicenses 2, que nós temos de Paulo, né? Paulo já fala assim, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com ele, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Coloquei aqui apostasia também, absteme, né? Longe de estemificar, ou seja, você se afastar, né? Uma posição anterior, uma deserção, tá bem? Então, ou seja, essa ideia da apostasia, uma partida, uma saída, ou seja, uma deserção, tá bem? Só aparece 2 vezes no Novo Testamento, ok? Aí ele fala apostasia, revolta, rebelião, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, Jesus ali falou abominação desoladora, aqui Paulo usa a ideia do homem do pecado, o filho da perdição. Vemos nos 2 textos que fala de uma única pessoa, não fala de 2, tá bem? Isso é importante também, mas à frente nós vamos tentar entender isso. Que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Aqui a gente vê a desproporcionalidade entre Jesus e todas as hostes do mal, né? Matar com o sopro da boca, nem um toque físico vai ser, nem com o dedo, nem com o sopro, tá bem?
Mas aqui então nós vemos o quê? O homem do pecado, o filho da perdição, né? O mistério da impiedade. E fala o quê? Interessante. Nós estamos aqui vendo Paulo, 2.000 anos atrás, já está atuando, ok? Já está atuando, tá bem? Mas nesse momento da apostasia será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, tá bem? Aqui também coloquei mais alguma coisinha aqui. E aqui também fala, né, sobre... Eles têm sido informados a respeito que ensina os judeus estão entre os gentios a se afastarem de Moisés. Aqui é outra, desculpa, aqui era outra parte que aparecia da deserção, entendeu? Da apostasia, tá bem? Que estava com a coisa cobrindo, eu não estava vendo o que era. Eu não lembrava que eu tinha escrito isso. Tá bem? Aqui. Então aqui temos o quê? Temos 1 João, tá bem? E 1 João também está falando já assim, esta é a última hora. Lembra que nós estávamos falando naquele momento? Esta é a última hora, tá bem? Ou seja, claro, isso não são 60 minutos, entende? É alguma coisa que é relacionada a um último momento, tá bem? O anticristo está vindo, mas já há muitos anticristos que se têm levantado, conforme ouvistes, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, tá bem? O anti quer dizer contrariar ou substituir, tá bem? Não é só contrariar, mas é substituir, tá ok? Então, ou seja, anticristo é aquele que quer substituir a Cristo. Isso a gente vai ver mais à frente um pouco. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque os muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo, tá bem? Então, seja, vamos lá. Pensei que nós fosse passar para outro, mas temos ainda Daniel para ver, ok? Daniel, é interessante que Daniel também vai falar sobre 4 animais, ok? E esses 3 primeiros animais são a descrição também do que aparece ali na besta também, mas a Daniel tem um 4º animal também, que ele fala que é terrível e assolador. Tinha 10 chifres, fala que a boca falava com arrogância, palavras arrogantes que o chifre proferia, tá bem? 10 chifres que ele tinha na cabeça, toda essa questão de chifre que a gente vê também, não? Cabeça é o Capitólio, tem relação com governança, governos, né? Os chifres também, os chifres diferentes do entendimento que nós temos hoje, né? Os chifres também de poder, de autoridade, coisa e tal, também. A boca que falava com arrogância, enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Okay? Então, ou seja, a gente vai vendo que tanto em Paulo, quanto em João, quanto aqui em Daniel, toda essa, digamos assim, essa descrição da primeira besta e da segunda besta, elas já existiam e elas, digamos assim, elas vão se repetindo, né? Que a gente falou, né, da repetição que aparece em Apocalipse. Passei. Que mais à frente ele fala, aqui no caso já vai ser da vitória, nos tronos, e um ancião bem idoso se assentou e sua veste era branca como a neve. A gente tem visto muito isso, né? Aqui em Apocalipse, dos tronos também do ancião, um rio de fogo manava de diante dele, né? Nós vimos do mar, milhares e milhares serviam, milhares e milhares estavam diante dele. Sentou para julgar, livros que foram abertos, né? Nós vimos isso tudo. O animal, o 4º animal foi morto, seu corpo foi destruído, ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto os outros animais, o domínio lhes foi tirado, porém lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo, entende? Nós vamos ver sobre isso, sobre a besta. Entende? Então vão se repetindo vários aspectos, várias, digamos assim, características que nós vemos das bestas, às vezes se repetem, né? Domínio eterno, aqui nós estamos falando os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão por todos sempre, sim, para todos sempre e tal, tá bem? Reino eterno, ok? Então vamos lá. Então aqui eu fiz um pequeno quadro só para que nós tentássemos assim resumir tudo isso que nós tínhamos visto até agora, tá bem? Então em Daniel nós vemos que aparecem os 3 animais mais um, né? E o leão, o urso e o leopardo
são a característica da primeira besta, ok? Parece um quarto animal sem forma definida, fala que ele era terrível, espantoso. Digamos assim, ele tem a mesma estratégia das bestas, né? Seu poder estende-se por toda a terra, parece lá no versículo 23, blasfêmia, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, perseguidor dos santos, né? Ali fala um tempo, tempos e metade de um tempo, cuidará em mudar os tempos e as leis, não? Então, ou seja, essa autoridade para mudar os tempos, mudar as leis, né? Hoje, né, nós vemos claramente como está se fechando, né, a liberdade que nós tínhamos no Ocidente, digamos assim, de poder falar, né, das coisas de Deus, das Escrituras, e pregá-las, né? Isso está realmente cada dia, parece que o cerco está aumentando, né? Vemos Jesus falar dos falsos cristos e falsos profetas, né, antes que ele voltasse. Né, ele fala também do momento da abominação, da desolação, que está sentado no lugar santo. Paulo fala do homem do pecado, filhos da perdição, né? É um maioral, ou seja, parece uma coisa que vemos aqui, é que parece que vai haver um que vai ser maioral, mas antes desse já há outros que estão operando, entende? Então, isso eu gostaria que nós víssemos, que não podemos esperar que vai existir um anticristo, só, que vai vir no futuro. O que vai vir no futuro, digamos assim, é o maioral, alguém que vai ser, digamos, o final, ok? Mas ele já existe, ele já está operando, entende? Então, às vezes, até faz muita confusão, né, esse tipo de coisa, ok? Às vezes, né, a gente pensa lá no Nero, no Tito, quando invadiu Jerusalém, pensamos em Hitler, né? Hoje em dia se fala, né, de todo tipo né, há vários exemplos, né, ao longo da história, tal. Mas isso a gente não pode pensar que é uma coisa que vai vir lá à frente, entende? Mas é que ela já está operando e ela tem as mesmas características em todo momento, só que parece que vai haver um grande à frente, né? Que Paulo fala que vai ser revelado durante a apostasia, mas já está em ação, né? Que alguma coisa ou alguém o detém, né? Limita a sua ação. Interessante para ver a dificuldade que temos para entender isso. A igreja cristã, ao longo digamos assim, da idade, depois do final da Idade Antiga, começo da Idade Média, né, eles achavam que isso aqui tinha sido, digamos assim, o Império Romano, porque o Império Romano, embora perseguiu, né, os cristãos, mas por outro lado também o Império Romano trouxe um ordenamento da sociedade, o direito romano e tal, que foi também benéfico ao cristão. O cristão teria sofrido muito mais se não houvesse isso. Então, eles até pensavam, que poderia ser o próprio, tinham, né, a ideia de que fosse o próprio Império Romano, por incrível que pareça. Então, ou seja, a dificuldade que temos em cada época de dizer que isso representa tal coisa também. Em João fala também, né, dos vários anticristos, já está vindo, já muitos anticristos têm levantado e tal, ok? E esta é a última hora. Então, ou seja, aqui é um pouco de todas essas características que nós vemos das duas bestas, elas já estão expressas, né? Tanto no Velho Testamento, em Daniel, como no Novo Testamento, Jesus já falou sobre ele, Paulo e João, tá bem? Aqui, de novo, mas de uma outra forma, né? Falando assim, que agora reunindo por características, né? O mistério da impiedade já está atuando, já muitos anticristos têm levantado, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tudo isso aqui são versículos, tá bem? Então, seja, já está em ação, ou seja, uma característica que esses anticristos, falsos profetas, tal, já estão em ação, ok? Que eu estava dizendo, né? Sobre a questão do tempo, né? A gente pode rever aquela dispositiva do marco temporal, tá bem? Mas então, quando fala um tempo, 2 tempos e meio tempo, né? Às vezes, por exemplo, se nós colocássemos um X, então, 1x mais 2x mais meio x, então seria 3,5. Né? Há pessoas que dizem, isso aqui é o tempo de Jesus, né? 3 anos e mais alguma coisa, entrando desde o batismo dele até a ascensão dele, entende? É muito difícil de dizer que tal coisa significa exatamente aquilo, tá bem? Como nós vimos aqui, 1.260 dias, dividido por 30 dias daria 42 meses, que coincide 42 com 42 etapas de peregrinação, como nós vimos lá. Hebreus fala que esse momento que nós estamos é o momento do deserto, né? Ou seja, esta é a última hora. Então, ou seja, nós estamos... Esse momento seria a última hora, digamos, entende? Seria essa a ideia. Então, já dentro desse período entre a vinda de Cristo
e a primeira vinda e a segunda vinda, né? Então fala autoridade, poder sobre as nações, blasfemador, usurpador, né, do trono e do santuário de Deus, perseguidor dos santos, ou seja, esse é o modus operandi dele, o objetivo, né? Ou seja, tudo isso a gente vê sempre, não é de agora, né? A gente viu lá em Daniel, né? E desde sempre, né? A gente viu também Ezequiel 14, Isaías 14, Ezequiel 28 também, né, das características de Satanás, do Lúcifer também. E aqui o final, que é um maioral ao final, né? Que é a abominação da desolação, o homem do pecado, o filho da perdição também. Então, ou seja, eu estou tentando que nós entendamos que essas duas bestas, elas são coisas que já estão em operação, tá bem? Então, aqui, agora algumas mais características também. Então, eu disse que às vezes estava fora e que eu queria talvez destacar. Então, fala também que no 13:3, né, que nós estamos no capítulo 13, fala das duas bestas, não? Ainda estamos nelas, tá bem? Não chegamos ainda ao cordeiro. Quando chegar vai estar anunciado. Cabeças como se estivesse ferida de morte, né? E depois fala que a besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera, não? Então, ou seja, aí também mais à frente vamos ver no 17, né, que a besta que viste era e já não é, todavia está por subir do abismo e irá para a perdição. A besta que era e já não é, mas voltará, entende? Ou seja, nós vamos ver que há um momento que ela era, depois ela perde sua autoridade, mas ela volta, entende? Então, ou seja, isso também vimos refletido quando fala que o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e foi lhe dada a chave do povo do abismo, do poço do abismo, desculpe. Também, quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Então, o sol e o céu se escureceram como a fumaça do poço. Da fumaça saiu um gafanhoto sobre a terra e foi dado poder. Né? Tem um passo atrapalhando aqui. Opa, desculpa. Super. Então, ou seja, essa ideia também de que ela é uma ferida de morte, ela poderíamos pensar, né, no momento que na derrota de Satanás ele tinha a sua, digamos assim, dentro daquela ordem mundial anterior a Cristo, ele tinha o seu poder, né, a sua, digamos assim, sua superioridade, mas com Cristo, né, ele já a perde, mas ele voltará, entende? Em algum momento, entende? Então temos essa compreensão também de que quando fala que era, que já não é, mas voltará, entende? Então, a ferida de morte pela espada, ou seja, espada também podemos pensar, lembrar de Jesus, tal, né? A sua palavra é a espada, né? O seu evangelho, a mensagem, né? As boas novas, tal. Mas, e foi ferida, mas sobreviver, ou seja, ela não está ainda, digamos assim, totalmente afastada, não? Tá bem? Aí outra coisa que fala, se alguém, mais à frente, se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Assim estão a perseverança e a fé dos santos, né? Então, ou seja, uma coisa interessante, né? Em Gálatas fala que Deus não se engane, né? Porque Deus nos deixa zombar. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Ou seja, se alguém levar para o cativeiro, vai para o cativeiro também. Se você matar a espada, vai ser morto a espada, não? Entende? Nós vamos ver isso também no finalzinho do estudo, quando fala da ceifa e da vendimia também. Mas essa ideia, não, de que ele fala aqui no capítulo 13:10. E também Daniel fala que da sua autoridade para mudar os tempos e a lei, né? Então, ou seja, essa autoridade para criar leis que vão perseguir os santos, né? Aqueles que têm fé em Deus também. Nós já vimos isso. Aqui outro aspecto que eu gostaria de destacar, no versículo 11, fala que da besta, né, que surge, a segunda besta que surge da terra, fala que ele tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro e falava como dragão. Depois, mais à frente, fala, enganava os habitantes da terra, pois obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, colocarem um sinal na mão direita ou na testa. Só um segundinho. Aqui é interessante porque vemos aqui que, não, quando fala de enganar,
2 chifres semelhantes ao cordeiro, ou seja, essa atitude, né, de Satanás de parecer com um anjo de luz ou com o próprio cordeiro, com o objetivo de enganar as nações, né? A gente vai ver um pouco isso mais à frente, mais à frente no 17, quando a besta vai se desfazer da sua maior, digamos assim, sua maior ferramenta para enganar o povo, que é a Babilônia, a prostituta, tá bem? E ela vai aparecer diretamente, talvez tal e qual ela é, né? Mas, entretanto, ela usa muito dos símbolos, né, digamos assim, de Deus para enganar as pessoas, né? A gente já viu isso lá atrás também em Mateus. E aí fala que ela obriga, né, por um sinal na mão direita e na testa. Muitas vezes nós pensamos, nossa, eu vou ter um sinal, não, agora das vacinas, vamos colocar um chip, não sei o que lá, ok? Tudo isso pode ser, ok? Não estou dizendo que não seja, tá bem? Não quero dizer nada que, não quero dizer isso. Mas uma coisa que eu quero dizer assim, em Deuteronômio fala o que era que devia estar atado na mão e na testa, tá bem? Tá bem? E o que devia estar atado na mão e na testa são os princípios de Deus, né? E tanto que lá em Romanos 12 fala, né, que não os conformeis que século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, né? Ou seja, que a gente não deve deixar que os valores desse mundo deem o formato do nosso caráter. Não? Só não fazendo isso, nós vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ok? Então, nós estamos falando aqui do que? De princípios, tá bem? Então, quando fala sinal na mão e na testa, temos que pensar lá atrás. E lá atrás, o que significava era o quê? Que quando Deus fala, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, essas palavras são os princípios que Deus deu, entende? Ao povo, através de Moisés, né? Por isso, entende? Essas palavras são no teu coração, né? E as ensinarás aos teus filhos, e dela falarás sentado em casa e andando, né, pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te, né? Entende? Então, ou seja, também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, tá bem? Então, ou seja, o que vai ser amarrado? Vai ser amarrado o quê? Algo que lembre as palavras que Deus deu a esse povo, entende? A nós, né? Então, ou seja, esses são os princípios de Deus. E isso significa o quê? Que não os conformeis de século. Ou seja, então, ter um sinal na mão, na testa, é andar conforme o quê? Esse século, ok? Então, às vezes a gente fica pensando, né, vou ter um sinal, 666, alguma coisa, ou olha, patatá. Engano, entende? O principal sinal que nós temos, que temos as coisas do inimigo em nossas vidas, é quando nós estamos se conformando a esse século, ok? Então, eu gostaria de destacar isso, porque realmente isso é muito importante. Às vezes o inimigo coloca que nós pensemos em outras coisas mirabolantes, esqueçamos da coisa principal, tá bem? Ok? Vamos à frente, depois falamos mais se quiserem. Então, aí ele fala no 13:1, subir uma besta, e subir do mar uma besta, 10 chifres, 7 cabeças. Depois fala mais à frente que enganava os habitantes da terra, ok? Deixa eu tirar aqui uma coisa, vai. Deixando. Opa. Tem uma barra que aparece aqui que me atrapalha. Mas também. Desculpa. Aqui. Os 10 chifres e 7 cabeças também enganavam os habitantes da terra. Onde aparece, por isso que eu dizia que há um maioral, né? E talvez não necessariamente a primeira besta seja o que nós estamos imaginando, entende? Aqui há uma coisa muito sutil, muito interessante que nós vamos ver mais à frente, tá bem? Quando eu falei que nós vamos, os próximos 2 estudos são as 2 retas finais. Uma reta final vai ser aquela daqueles que não creram, tá bem? Então vão ser os flagelos e a queda da Babilônia, praticamente. E a segunda reta vai ser do milênio e tal, e vai ser da Nova Jerusalém. Esse versículo vai estar na reta dos que não creram, ok? Tá bem? Então, ou seja, quando fala que ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, olha aqui, vamos ler esse trecho aqui. Vem, João, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha,
que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Okay? A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Paramos aqui. Ou seja, aqui ele está falando da grande prostituta da Babilônia, entende? Que é, digamos assim, aquilo que o inimigo usa para atrair as nações, ok? E veja que ela é quem? 7 cabeças e 10 chifres. A besta que emerge do mar, entende? Isso aqui já está. Isso aqui já está, entende? Nós não temos essa... A grande prostituta, ela está desde sempre, ok? Desde sempre. Aí, olha, é tão forte essa atração que ela exerce, que olha o que acontece com João. Ao vê-la, fiquei muito admirado. Admirado, sim, porque a palavra que aparece mesmo é maravilhado. Então, o que o anjo fez? Dá um tapa na cabeça do João. Ô, João, o que você está pensando? Por que te admiras? Entende? Entende? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres, ok? Então, ou seja, essa aqui, a grande Babilônia, vai chegar um momento que fala assim, os 10 chifres, deixa eu tirar isso aqui, os 10 chifres e a besta que visse odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua e comerão de sua carne e a queimarão no fogo. Nós vamos ver isso no próximo estudo, tá bem? Mas aqui, é muito interessante, por quê? Porque o melhor instrumento que Satanás tinha de engano, digamos assim, de enganar as pessoas, era através dessa prostituta, da Babilônia, ok? Com todo o seu poder de atração, que até João, que eu vi, ficou maravilhado, e eu acho de um pedala robinho nele para ele acordar, ok? Aí, olha lá, mas aqui é muito interessante, porque quando chega nessa reta final, né, que nós vamos ver depois, no próximo estudo, fala que os 10 chifres e a besta que visse odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Ou seja, vai chegar um momento, lá atrás, voltando ao maioral, entendeu? Voltando àquele que vai vir, onde ele vai descartar a Babilônia. Ele vai descartar a sua máscara, ele vai vir claramente, entende? Vai chegar um momento da história, provavelmente, que ele já não mais vai precisar usar uma máscara para enganar. Nós vimos lá os 2 chifres, parecido com o cordeiro, todas essas histórias todas, entendeu? Apareceu um anjo de luz, como Paulo fala em Coríntios. Parece que vai chegar um momento que isso já não vai ser necessário, entende? Por quê? Porque nós vemos, como eu estava dizendo, né? Hoje vamos vendo as mudanças nas leis a tal ponto que parece que as coisas que emergem da natureza, que, né, nós sabemos que as coisas de Deus estão, né, impressas na natureza, a natureza reflete a glória de Deus, tudo como nós já vimos outra vez. Todos os princípios que Deus nos deu, né, através também, não só do que vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, que Deus gravou no coração dos homens suas leis e tudo mais, todas as revelações e tal, vão começar a ser o quê? Mal vistas, vai haver uma luta contra ela. Hoje ainda é uma coisa bonita, né? Eu me lembro de uma história, né, que o Mauro, uma amiga do Mauro Morgenstein, aí de Curitiba, não? Que ela trabalha, não sei se ainda trabalha, na Volvo, e quando ela veio uma ocasião para trabalhar na Suécia, e a história, eu não sei exatamente, mas ela estava no hotel e um amigo, um colega passava no hotel para pegá-la, para eles irem para a fábrica, e quando eles chegavam na fábrica, o estacionamento ainda estava vazio, e ele parava no final do estacionamento, no lado oposto à entrada, e cruzavam todo o estacionamento caminhando, né? E aquilo aconteceu uma vez, 2 vezes, tal, até que um dia ela, né, falou, pai, mas por que você para tão longe, né, se o estacionamento está vazio, você poderia parar logo na entrada, né? Ah, não, nós temos essa cultura, por quê? Porque a gente deixa sempre o melhor, os lugares mais próximos da entrada, para que eles cheguem atrasados, porque pode acontecer alguma coisa no trânsito, alguma coisa na família, alguma coisa com o carro. Assim, quando eles chegarem, eles sabem que eles vão ter os melhores lugares para poder se incorporar mais rápido ao trabalho. Entende? Uau!
né? Isso é o quê? Isso é uma atitude de servir, né? E a gente sabe que o servir é o princípio maior do Evangelho, né? Jesus demonstrou isso em João 13, não? Então, ou seja, esses princípios, vai chegar um momento que parece que eles já vão ser, sabe, mal vistos pelas pessoas. A gente vai vendo agora, né, quando falar das coisas de Deus, já cada vez mais a gente vai ficar limitado em falar das coisas de Deus, tá bem? Então parece que vai chegar um momento na história quando o Satanás já não vai precisar mais enganar, sabe? Ele vai poder vir diretamente. E nesse momento ele vai se dar ao luxo, entre aspas, né, de descartar quem? A grande máscara dele, que é a Babilônia prostituta, tá bem? Então, ou seja, aqui quando falamos 10 chifres e 7 cabeças, possivelmente ele está falando o quê? Da grande Babilônia, da grande prostituta. Ou seja, a primeira besta já está aqui operando, ó, há muito tempo, ok? Tá bem? E aí outro versículo, nós falamos, quando nós falamos sobre Nárnia, né? De dar fôlego à imagem da besta, né? Isso é interessante, por quê? Porque isso nos remete a Gênesis, né? E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Jesus declarou: eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Morra, viverá, e esse jamais morrerá. Ou seja, esse aspecto de dar a vida, o Satanás vai tentar imitar isso de alguma forma. Dar fôlego à imagem da besta, digamos assim, seria mais ou menos como conceder vida, ressurreição, ok? Então, para vocês verem como ele, né, ele trabalha com os elementos que são os de Deus para enganar todos, né? E ao ponto que chega, né? Tá bem? E aqui sobre a questão do número 666, né? O número do homem, né? Então, assim, esse aspecto é muito importante. Por quê? Porque nós estamos falando, é um número de homem, ou seja, é um número, alguma coisa que nós podemos, digamos assim, ter uma referência para poder imaginar a coisa, entende? Essa é a ideia que está por detrás. E isso acontece, né, quando ele fala, quando ele pede para medir o templo, né, deu um caniço semelhante a uma haste e diz: levanta, mede o santuário de Deus, o altar que neles adoram. Outro que nós vimos, o número dos que foram selados eram 144 mil, todas as tribos de Israel, ou seja, uma multidão, ou seja, não é mas os 144 mil nós vamos ver mais à frente. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Opa, não está aqui, acho que não coloquei, desculpa. Mas lembra que era 12 vezes 12 vezes 10, 10, 10, né? 10, 10, 10 era que a Nova Jerusalém era quadrada, e o 10 era um número assim que dava essa coisa da perfeição, e 10 ao cubo era a perfeição cubo, né? E 12 vezes 12, os 12 fundamentos, as 12 portas, tal, entende? Então, ou seja, são coisas, claro, a Jerusalém não tem aquele tamanho que é descrito ali, entende? Mas nem ela deve ser quadrada, se fosse quadrada era um bloco de apartamento, não, algo assim. Mas é para que tenhamos essa, digamos assim, consigamos imaginar do que está se falando, entende? E também fala que, né, como eu falei da Nova Jerusalém quadrangular, tal, ok? E lá fala também que é número de homem, e lá fala é medida de homem, tá bem? Então, ou seja, quando o João usa essa expressão, ele está indicando que nos é dado alguma coisa que para que nós possamos fazer, criar uma imagem daquilo, entende? E não necessariamente é aquilo, né? O mais famoso falam que é o César Nero, César, tal, entende? Mas ele não era chamado assim, entende? Mas então você tem que ajustar tudo para esse nome funciona, esse outro não funciona, tal, para que dê o número tal, entende? E assim, eu acho que é uma coisa um pouco arriscada a gente pensar que temos que ficar aí atentos, analisando o nome das pessoas, entendeu? E vendo se ele é ou não é. Hoje em dia também tem vários candidatos a ser os 666, entende? Enquanto, né, nós vemos lá atrás que o principal está aqui, ó, né? Está atuando, entende? E vai vir o maioral, que é a segunda, provavelmente, entende? E, enfim, então temos que estar atentos, por isso, né, desde o início do livro de Apocalipse, né, e Jesus também falou, vigiai, né, vigiai, né? Esse é muito, e a perseverança dos santos nesse momento também, né, inclusive chegando à morte, né, também. Então vamos a isso. Ok. Então, aqui eu não volto a falar sobre essa mesma medida, sobre o número de homens usado pelos homens, né, que na prática no mundo antigo relacionar nomes com número, né,
tanto no grego, hebraico, latim, a letra é igual a números e tal, né? Mas eu repito o que eu tinha falado, né? Que as dimensões da cidade não pode ser computada em termos humanos, né? Mas para que nós pudéssemos imaginá-la, né? É dada uma medida humana, entendeu? O número de homem, medida humana, entende? O número do povo de Deus, multidão incontável, 144 mil, tá bem? A igreja representada por anciãos, a mulher, nós vimos lá atrás, não é uma mulher, entende? Mas era o povo, né? As testemunhas, os números, tal, tudo isso. E um aspecto interessante é que, assim, nós estamos vendo que tudo isso, como a gente viu lá, que a segunda besta, ela tinha 2 chifres parecidos ao do cordeiro, né? Nós estamos falando da falsa religião, que também é representada por uma figura besta cujo número é 666. Pô, esse 7 é o número da perfeição, o número que atribuímos a Deus. 6 é o número abaixo mais próximo da perfeição, ou seja, que nunca alcança, nunca chega. E 3 vezes isso é uma ênfase, entendeu? Da falsa religião que parece muito, mas não é, entende? Não podia ser 8, porque 8 seria superior e passaria, entende? Mas o 6 não, é o mais próximo sem chegar, entende? Pode ser 5, 4 e tal, mas, entende? Então, você tem várias, digamos assim, várias perspectivas, a gente pode olhar tudo isso, entende? Não estou dizendo que seja isso, nada, só estou dizendo, né, de outras maneiras de ver esse número também, e outras coisas mais, como eu tenho tentado mostrar. Tá bem? Opa, acho que nós já tínhamos visto, né? E podemos recapitular que essas expressões, o ministério da impiedade está atuando, né? Já muitos anticristos, tal têm se levantado, tal que já estão em ação, a questão do tempo, né? Que naquele momento que nós compreendido que nós entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda, tal, né? O modus operandi, o objetivo, né? E que haverá um maioral, né? Tudo isso a gente já, tá bem? Então aqui, abstraindo o lado figurado, digamos assim, né? Do que nós estamos vendo, o que nós podemos tentar abstrair de tudo isso, tá bem? É um sistema, instrumentos que exaltam Satanás, o diabo, entende? Ou seja, nós vemos isso, né, claramente, né, o Satanás, o Lúcifer, né, querendo sentar-se no trono de Deus, então ele arma toda aquela rebelião no céu, é expulso e tal, entende? Esse é um sistema, né? Ele apresenta-se como alternativa a Deus, né, de adoração, se apropria e distorce os princípios de Deus, nós estamos vendo, né? Até um determinado momento, entende? Porque ainda é conveniente. Chega um outro momento que, como nós vimos lá no João 17, não, Apocalipse 17, ele vai se descartar, digamos assim, até a própria Babilônia e, com certeza, os próprios princípios de Deus, por quê? Porque ele já vai fazer com que os princípios de Deus sejam que mal vistos, né? Pois aqui nós temos aqui na Europa pessoas, né, sobre essa questão da identidade de gênero, tudo isso, né, e outras coisas mais, sobre, não, a natureza já não vale, entendeu? A anatomia humana, nada disso, entende? Então, ou seja, o direito positivo já distorceu tudo isso, entende? Já, agora, vale o que a maioria decidir que deve ser, digamos assim, tá bem? Então, distorce seus princípios, né, blasfema, engana, né? Exerce grande autoridade sobre todas as nações, escravizando-as, né? Persegue o povo de Deus. Deus controla a sua manifestação, né? Tanto no tempo como a força, né? Usa a sua força contra eles próprios, né? E terá um fim, tá bem? Então, ou seja, tentando abstrair um pouco de tudo isso para que nós tenhamos aí, digamos assim, alguns parâmetros assim, né? Para falar, bom, o que está acontecendo? Então, a gente vê isso antes, hoje, e vai continuar vendo, entende? Essa é a ideia, tá bem? Ok. Pois agora deixamos de lado as 2 bestas, ok? E vamos falar do cordeiro, tá bom? Ainda temos muito pela frente, mas aqui vai ser mais rápido, tá bem? Como vocês podem imaginar, esse assunto era o mais difícil de abordar, tá bem? Então, ou seja, então fala aqui, né? Então olhei e vi diante de mim o cordeiro, sobre ele dos 144 mil, que traziam escrito na testa o nome dele, de seu pai, né? Então, uma das coisas que opa, essa barra me atrapalha. Deixa. Mas aqui está o monte, né? E nós vemos que as 2 bestas sobre o mar e sobre a terra, ou seja, também a ideia do monte também tem né? Algo que está por detrás, né? dessa fortaleza, de onde se vê melhor, né? Um lugar de mais segurança, entende? Então,
vemos também aqui já colocado, né, o cordeiro e as duas bestas. Então, no monte, no mar e na terra. Né? Depois aquilo que nós também, aqui que eu tinha colocado, né, os 12 patriarcas, 12 apóstolos, tal, tá bem? Os 144 mil. Depois fala que ouvi um som no céu, como um barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil, os que foram comprados da terra. Okay? Então, ou seja, nós estamos vendo isso já, né, já há bastante tempo, somente quando vimos os selos, né, do cordeiro e tal, né? Bonito, nós vamos, mais à frente nós vamos falar do cântico, aqui fala um cântico novo, nós vamos falar do cântico do cordeiro, do cântico de Moisés também, e também, né, comprados pelo sangue de Cristo também. Depois, mais à frente, fala, esses são os que não se contaminar com mulheres, porque são virgens, são os que seguem o cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem primícias para Deus e para o cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. Né? Então aqui também levanta às vezes algumas confusões, então tentei assim, coloquei só para que nós pudéssemos analisar isso e tentar tirar um pouco, ou jogar um pouco de luz, né, nesse assunto. Quando fala que aqui são virgens, né, estamos falando sobre fidelidade, castidade, né, instituição do casamento como algo sagrado, né, e não se, ou seja, no sentido de não se prostituir, né, no sentido da idolatria, né, nós vimos isso lá no capítulo 2 com a questão Balaão e Jezabel, né, entende? Então, ou seja, isso também está relacionado a essa ideia, né, de não se prostituir, né, da idolatria, de não seguir, como nós falamos em Romanos 12, né, de não se conformar com esse século, né, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, tudo isso, ok? E também quando fala do engano, né, que não houve engano, é interessante porque em João 1,44, quando ele fala de Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Né? Essa palavra engano é pseudo, né, é falsidade, dolo, essa palavra, né, e aparece aqui. Então, ou seja, não há falsidade, não significa que seja sem pecado, tá bem? Ok? Então é só para jogar um pouco de luz nisso. Okay? E agora vamos aos 3 anjos. O primeiro anjo fala que ele voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno, né, para proclamar aos habitantes da terra, ou seja, algo que, né, os habitantes da terra é toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Interessante quando fala evangelho eterno, porque quando vemos ali em João 3,16, o famoso, né, João 3,16, fala, porque Deus amou o mundo e tal, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entende? Ou seja, o juízo já está colocado, né? Nós vemos também isso em João 16, né? Por isso esse mundo já está condenado, tudo, né? Então, ou seja, ele veio para salvar-nos, ele não veio para condenar ninguém, né? Então, ou seja, o evangelho eterno foi também aos habitantes da terra, são todos os habitantes, são os que não creram, né? Então, ou seja, esses anjos estão trabalhando nesse sentido também, de levar o evangelho. Em seguida ele fala que o segundo anjo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Não? Interessante, por quê? Porque quando, né, de João 16, quando fala do Consolador, fala que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Né? Entende? Então, ou seja, é uma coisa que precisa ser anunciada, precisa ser falada, precisa ser dita no sentido revelada, não? Que todo aquele que exerce essa atração e está tentando, né, conduzir as pessoas para longe de Deus e não na direção de Deus, né, o príncipe mundo já está condenado. Né? Entende? Então, nós vimos lá atrás. E aí, quando vem o terceiro anjo, é interessante por quê? Porque aqui ele já vai fazer digamos assim, vai lançar-nos ao que vem em seguida. Não? Em seguida, nós vamos falar sobre aqueles 3 elementos, a ceifa, a vindima e os vitoriosos, ok? Então, quando vem o terceiro anjo, ele fala, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal da sua mão, tal, ser atormentado, enfim, esses que se seguirem a besta, seguirem a Satanás, né? Esses vão ser
não vão ser salvos, vão continuar naquele caminho que o mundo já está, ou seja, não vão ter oportunidade de serem, né, de arrepender-se, voltar para Deus e ganhar a vida. Não. E depois aqui embaixo ele fala, mas aqui está a perseverança dos santos, ou seja, aqui ele fala daqueles que seguiram a besta e aqui daqueles que se entregaram a Deus, né, que confiaram, que creram, né, em Cristo, no trabalho deles. Né. A gente vê a palavra crer ali em João, aparece 96 vezes a importância disso. Então, ou seja, esses, né, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, é fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, felizes, né, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, para que descansem dos seus trabalhos, pelas suas obras, o acompanhem. Então, ou seja, o terceiro anjo, ele fala, digamos assim, do destino daqueles que não creram e daqueles que creram. E quando nós vamos agora essa última parte, tanto a ceifa como a vindima está ligada aos que não creram. E os vitoriosos estão ligados aos que creram, ok? Então, o terceiro anjo já nos lança para essa parte. Okay? Então, vamos a ela. Antes de entrar nela, né, essa parte que nós vamos entrar, nós podemos vê-la, né, segundo aquilo que essa parábola de Jesus, quando ele fala que o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E daí eles, né, vai toda aquela história dos empregados, quando vê que está crescendo, oh, mas você não semeou boa semente? Falei, não, foi o inimigo tal, que semeou tal. E aí ele fala, deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes, para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro, ok? Então, ou seja, até o fim, até a ceifa final, as duas sociedades, os seguidores de Cristo e os seguidores da besta, vão crescer juntas, ok? Então, o que nós estávamos vendo aqui atrás. Ok? Ou seja, essas duas sociedades, elas vão crescer juntas, até que vai chegar um momento que vai chegar o momento da ceifa, tá bem? E é o que nós vamos ver agora, tá bem? A ceifa e a vindima, primeiro, que são daqueles que não creram. Então, a primeira, né, que é a ceifa, fala que olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante ao filho de um homem, com uma coroa de ouro sobre a sua cabeça e uma foice afiada na mão. O anjo saiu do santuário e clamava em alta voz, passa a tua foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Passou a sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Eu gostaria de destacar aqui duas coisas, né? Uma delas é que o tempo, o momento de ceifar chegou, não? Ou seja, aguarda-se um comando de Deus trazido pelo anjo, entende? Jesus nos lembrou disso, né, lá em Marcos, também nos evangelhos, fala a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai, entende? Ou seja, esse vai ser o momento final, né? Mas é interessante que saiu um anjo do santuário e clamava em alta voz, ou seja, vai haver um momento, né, que vai ser anunciado isso, né? E quando fala da terra, né, está relacionado aos que não creram, tá bem? Aqui vai ficar mais claro. Daí ele fala assim, passa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras, não? E daí ele fala, o anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no lagar da ira de Deus. Dela saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos. Então, ou seja, aqui nós vemos, ou seja, tanto daquela ceifa como aqui da vindima, da vinha, né? Está relacionado aos habitantes da terra, ok? Interessante, por quê? Porque isso aqui é uma vinha. Né? Nós temos aqui, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, o inimigo plantou também o quê? Uma vinha falsa, que não é de Cristo. Entende? E um dia essas pessoas vão ver essa realidade que eles, né, onde eles depositaram sua confiança, sua esperança, né? E vão ver que fizeram mal, né? Também? Então, ou seja, aqui vai ser o momento final desses dois, das sociedades que não creram em Cristo também. E depois temos a dos vitoriosos, que é daqueles que creram. Okay? E ainda vi no céu outro sinal, grande e admirável, não sei se com as suas últimas pragas, pois nada da ira de Deus se consuma. Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo,
e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Okay? Ou seja, interessante que nós já tínhamos visto o tal do mar de vidro lá no capítulo 4, ok? Nós tínhamos visto aqui. Diante do trono de Deus também havia aparecido como um mar de vidro, claro como cristal, ok? Então nós tínhamos visto isso lá no capítulo 4. Mas aqui foi acrescentado o quê? Opa, espera, vou voltar aqui. O mar de vidro misturado com fogo, ok? Então, ou seja, o fogo tem a ideia do refino, do Espírito Santo também. E nós vemos que ele, quando João Batista, né, falou que ele batizava com água, tal, por arrependimento, mas viria Cristo, tal, e ele os batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? E também em Atos, né, na Pentecostes, fala as línguas de fogo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Entende? Então é interessante, por quê? Porque aqui acrescenta que o mar de vidro com fogo, né? Entende? Então, realmente, aqueles que possuem o Espírito Santo, tá, estão com Deus também. E é uma coisa muito bonita, fala. Eles cantavam o cântico de Moisés, né? E é interessante por quê? Porque o cântico de Moisés tem a ver com a libertação do Egito, a escravidão do pecado, né? Entende? Então, ou seja, a libertação do Egito, que tem a ver com a escravidão do pecado, que é o cântico do Cordeiro, ou como nós já vimos no capítulo 14, nesse estudo, o cântico novo. Né? Ou seja, eles vão cantar um novo cântico, o cântico de Moisés, um cântico do Cordeiro, o cântico novo, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não te temerá e não te glorificará o teu nome? Pois só tu és Deus. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são perfeitos, são manifestos, entende? E também do cântico novo que nós vimos lá no 14:3, no 5:9 fala: e cantava um novo cântico. Aí descreve o cântico: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Entende? Então é bonito que, né, nesse momento final, quando nos juntamos a Deus tal, e temos esses cânticos para cantar. Opa, passou aqui. Bem, aqui ele fala, né, do cântico de Moisés, e aqui eu coloquei também, né? Cantarei ao Senhor, pois em êxito, né? Pois triunfou gloriosamente, né? Ele lançou o mar, os carros de guerra e o exército do faraó. Com teu amor conduzes o povo que resgataste, com a tua força tu os levas à tua santa habitação, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Esse cântico, né, de Moisés, que é o cântico, né, que está é a mesma coisa do nosso cântico, entende? De nos libertar, né, não do faraó, não do Egito, mas da escravidão do pecado em Satanás, e nos conduzir e nos levar a uma nova habitação e santa, né? E, entende? Então, seja, se repete, né? Uma se sobrepõe à outra, tá bem? É isso, Deus. Então, aqui terminamos esse bloco todo, né? Da mulher, o seu filho, o dragão, as duas bestas e o cordeiro, os 3 anjos, a ceifa e a vindima e os vitoriosos. Okay? E em seguida, né, nós vamos ver agora como eu tinha comentado, nós vamos juntar esses 2 estudos, aqui o milênio de Nova Jerusalém, a noiva, e aqui os 7 flagelos, a Babilônia, a meretriz e a sua queda. Ou seja, aqui vai ser a reta final dos que não creram, e aqui vai ser a reta final dos que creram, também. Mais à frente nós vamos ver. E, bom, então, repetindo isso. E nesse estudo nós vamos ver a realidade, o nome que eu dei. Por que a realidade? Porque aquela ideia que, né, esses que não creram vão de fato conhecer o quanto foram enganados, tá bem? Então a ideia é que agora realmente a realidade vai vir à tona e, puxa, lamentar, é algo a ser lamentado, tá bem? Então esse, quando fala dos 7 flagelos da queda da Babilônia, é quando de fato o engano, né, já não precisa ser, Satanás não precisa enganar ninguém, que a coisa vai ser tal e qual ele é, tá bem? É isso aí, amigos. Beleza, Marcial, obrigado aí do estudo. Então agora vamos deixar aberto aí para
os questionamentos, para as perguntas, né, para a dúvida que vocês tiverem. Aí, quem quiser fazer uma pergunta, só tirar do mudo aí e fazer a pergunta para o Márcio. Está aberto aí o espaço agora. Márcio, eu tenho uma pergunta sobre o anticristo. Quando estava estudando Daniel 11, lá com o Antíoco, né, como é que é o nome dele, meu Deus? O Epífanes, eu não sei o nome em português. Epífanes. Eu vi que anticristo, pelo que eu estudei, eu queria saber se eu estou certo ou errado. O anticristo são todas as pessoas que negam que Jesus é filho de Deus. E são todos aqueles que... É isso. E o anticristo final é o que vai querer tomar o lugar de Deus, porque mesmo o Epífanes, quando ele causou a desolação lá no templo de Israel, né, ele não tomou o lugar de Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus, ele colocou Zeus, não foi, no lugar do templo, no altar. Enfim, minha pergunta é, existe essa diferença do anticristo sendo qualquer pessoa que nega que Jesus é filho de Deus, e o anticristo final é o que vai querer tomar o lugar de Deus, querer ser Deus? Não, exatamente, exato. E foi um pouco do que eu tentei mostrar, não? De que o anticristo, os falsos profetas, né, eles já estão operando, e sempre, e esse também quando eu mostrei ali de Isaías 14, Ezequiel 28, esse é o grande objetivo de Satanás, do diabo, né, de tomar o trono de Deus, tomar o lugar dele, né? E que deve haver um maioral, segundo fala em Mateus, né, a desolação assoladora, o filho do pecado, né, quando ali de Tessalonicenses também, enfim, deve haver um maioral, né? E como eu tentei mostrar também, que a primeira besta possivelmente pode ser a própria Babilônia, entende? Né? Foi tudo que eu estava tentando. Então, assim, essas coisas estão operando, já estão em funcionamento, entende? Esse objetivo e modus operandi dele é o de sempre, não muda muito, entende? Há muita repetição, né? A gente viu isso quando você fala mesmo nos estudos que você fez das 7 igrejas, quando fala de Balaão e Jezabel, nós vemos que é uma coisa do Velho Testamento, mas que se repete ali nas igrejas do primeiro século, ou seja, se repete lá no Velho Testamento, no primeiro século, com certeza se repete sempre, entende? É a questão da idolatria, de pessoas que desviam, né, as pessoas do caminho de Deus, tal. Então, ou seja, tudo isso já está aí, né? Está aí. Por isso que eu estava dizendo que a gente não pode esperar que isso vai vir um dia, entende? Isso já está aí, entende? Quando eu falei da marca na testa e nas mãos, né? Isso era uma coisa relacionada aos princípios de Deus que o povo de Israel devia ter, entende? Então, tudo isso são coisas que já, não, digamos assim, quando nos conformando a esse século, de certa forma, estamos emitindo um sinal, né, de estar andando não no caminho de Deus. Não sei se faz sentido isso, né? Você está no mudo. Está no mudo, Glócia. Desculpa. Tá, pelo que eu tinha entendido, não havia muita diferença entre todos os anticristos que já existiram, como você citou, Nero, né, e todos os outros que são mais fortes assim na Bíblia, tipo que realmente perseguiram e tentaram destruir o povo de Israel, né? Mas está claro agora. Eu acho que eu que entendi errado. Obrigada. Não, exato. Não é fácil, ninguém está dizendo que a coisa seja assim. Né? Então, por isso que está buscando aquele Apocalipse, Mateus 24, 25 e outros, para tentarmos ganhar um pouco mais de luz para entender tudo isso, entende? Não é uma coisa fácil, mas uma coisa é certa, né? Isso já está em operação, né? Claro, há momentos, né, que realmente há um ímpeto maior digamos assim, de governantes que se lançam contra, seja o povo de Israel, seja contra sua igreja, né? Como nós vimos Tito, quando destrói Jerusalém, o próprio Nero, né?
ali estava mais circunscrito a Roma, né? O próprio Hitler, não, coisas do tipo. Essas pessoas, isso são coisas que, digamos assim, são governantes que têm essa capacidade, né, maior, e que a besta pode atribuir mais autoridade, mais poder e tudo, né, uma conjunção de fatores que dão essa digamos assim, essa autoridade, né, capacidade para poder avançar contra o povo de Deus. E Tenho só mais uma pergunta. Esses 10... Oi. Desculpa. Não, pode... Posso falar? Tá. Esses 10 chifres em Apocalipse 12, 18, tem ligação com os 10 dedos, que são os 10 reinos lá da estátua de Daniel? Então, esse é um assunto também que nós vamos Depois falar no do próximo Império... estudo. Exato, exato. Até para poder tá bom. posicionar, não, porque às vezes fala que 4 reinos já existiram, um existe, depois vai vir outro e tal. Eu vou trabalhar mais na ideia de que muitas pessoas pensam que isso é uma ideia de processo e que nós estamos dentro dele, ou seja, já vem de antes, nós estamos nesse meio e ainda vai continuar existindo, entendeu? Como nós vimos da besta, que era, já não é, mas ainda vai vir, entende? Então, ou seja, tudo isso dá uma compreensão disso. E é difícil mesmo de dizer que, mesmo no caso do Daniel, entende? Da estátua, quais eram os reinos, entende? Você tem que dizer, olha, tem que padronizar alguma forma para poder dizer que é isso, 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 mas pode vir outro que tem outro padrão e diga que é diferente, entende? Então, realmente é complicado dizer que isso seja esse reino, né? Entende? Mas então ali, claro, um dia talvez nós entendamos com mais clareza ou a coisa fique mais clara, mas tentar apostar que seja isso ou aquilo já é um pouco mais difícil. Entende? Mas com certeza pode ser que esteja relacionado aos dedos, os 10, né? Entende? E os chifres das cabeças, né? Cabeça, né? A gente tem que lembrar o Capitólio, nos Estados Unidos o Capitólio, né? Cabeça, né? Entende? Então, ou seja, está relacionado ao governo, à autoridade, né? Entende? Então, são coisas que nós temos, o chifre, como eu disse, é diferente do chifre no passado, que é para nós hoje, né? Hoje é um sinônimo de traição, né? Mas no passado, não. No passado era de poder, de autoridade, né? Entende? Como seria, digamos assim, uma patente que a pessoa pode ter no nosso ombro, né? Então, você tem 2, 3 chifres, né? A gente lembra muito disso naqueles capacetes dos vikings, né? Tem os chifres e tal, né? Então, você entende? Então, são coisas desse tipo. Então, Márcio, mas daí, pensando ali na primeira pergunta da Gláucia lá, né? Uhum. A gente vê ali que na questão da besta, né? Da besta, né? Do mar e da terra lá, que tinha uma besta, e aí fala como que se essa besta foi morta, né? E aí veio uma segunda besta que realiza sinais e maravilhas, né? Chega a fazer descer fogo do céu diante dos homens, né? E aí a gente vê um monte de condição e sinal, né? Não sei como que isso fica no sentido figurado, né? Mas fala até de uma imagem feita, né? Que essa segunda faz uma imagem da primeira, né? E daí talvez você possa dar uma esclarecida no significado disso, porque é em cima disso que revive a primeira besta, e parece que daí parece ter uma perseguição no sentido de ter uma obrigação, né, de adoração a essa besta, né? Então, assim, passa a ser obrigado a fazer isso, e isso remete até à questão dos sinais, né? Você colocou aí até dos sinais dos filhos de Deus e tudo, né? Que ficou bem claro, mas no sentido desse sinal, porque o sinal que vem desse lado da besta parece que impõe alguma condição de subsistência, né? Porque fala da questão de compra e venda, ou seja, não permitindo que essas pessoas que se oporem vai pegar numa questão de sobrevivência, né? Porque a compra e venda representa mais ou menos isso, né? Que a gente trabalha, né? Que a compra, a venda, a gente recebe e compra, mas que isso vai ser tirado, né? E, assim, a gente não vê isso acontecendo hoje, né? E durante o tempo, né? Não sei se chegou a acontecer alguma coisa assim. Então, como que entra isso dentro desse plano, assim? Isso que eu né? Não são coisas fáceis digamos assim, de pontuar Sim. na história, em momentos, né? Que isso Uhum. foi por aí. A minha linha foi um pouco essa, não?
de tentar mostrar que essas coisas, elas, de alguma forma, existem, sempre existiram, né? Esse é o modus operandi do próprio Satanás, né? Como eu tentei mostrar que a primeira besta pode estar muito relacionada com a Babilônia, entende? Que a Babilônia é a forma como como Satanás usa para enganar as nações, não? E de alguma forma também pode ser que ela há uma ferida de morte, como eu disse, a ferida de morte pode ser um momento que Jesus vence, entende? Mas não é totalmente, entende? Digamos somente porque a gente está naquela história já, mas ainda não. A gente não está, de certa forma, ainda na Nova Jerusalém. Nós estamos nesse mundo ainda, entende? Então, assim, pode ser que haja aí um momento que ela existe, mas não seja com as mesmas condições que ela tinha anteriormente a vinda de Cristo, da vitória do Cordeiro, né? Que nos resgatou, como a gente viu muitas vezes. Então, são coisas que, claro, essa coisa também da perseguição, como você falou, isso, a gente vai ver isso muito claramente mais à frente, né? Aqui há países já que estão se fechando cada vez mais, o próprio Vaticano está lutando contra uma lei que na Itália que vai quase que censurar a capacidade de se falar em missa das coisas de Deus, entende? Então são coisas assim que a gente vai vendo que pode ser que mais à frente quem seja punido de alguma forma, né? E seja censurado, haja restrições, né? A gente não imagina exatamente tudo as coisas como vão ser. Mas essa ideia de comprar, vender, que são coisas básicas da vida. Como você falou, nós trabalhamos para poder ter um poder de consumo, né? A gente não vive do escambo, de troca, né? Então, eu trabalho, ganho meu dinheiro e vou lá e compro o que eu preciso, né? Entende? Então, a ideia que está por detrás disso é que nós vamos ter dificuldade, de alguma forma, o inimigo, como eu falei, a gente viu lá, de mudar leis e tempos, né? Então, isso também é uma coisa que vai acontecer, né? A autoridade, como está falando, as cabeças significam governos, né? Entende? Então, coroas e tudo isso. Então, assim, de alguma forma, isso já está, e há alguma coisa que o detém, entende? E que o detém até um certo momento, por quê? Porque Deus é o Senhor da história, né? Então, ou seja, o momento da vinda de Cristo não é nada que Satanás, para aqui, para lá, não é, vai ser mesmo a chegar, como eu tentei mostrar, como Jesus, né, quando qual foi o detonante para ele falar, não, se acabou, o tempo meu para a pregação se acabou, daqui para frente, daquele momento do 13, do 12 vem o 13, onde ele fica 4 capítulos com os discípulos, ali, depois tem a oração, daí ele é preso, julgado, condenado, morto, tal. Mas o 12 mostrou quando ele chega naquela hora os gregos chegam, né, que eu tenho do Waffles, né, que sai para fora, ou seja, a mensagem dele já estava saindo para fora. Bom, já é hora de eu ir para a segunda parte do meu trabalho. Então, o trabalho do Espírito Santo é a mesma coisa, né? E há pessoas que tentam acelerar isso, tentam descobrir quem são as etnias que ainda não foram contactados com o Evangelho, para que o Evangelho chegue lá. Não que o Evangelho vai chegar lá e falar, né, naquele estudo que nós fizemos, né, sobre a revelação universal de Deus, porque aquela etnia precisa saber qual é o mistério da salvação de Cristo de Efésios, entende? Vai ser revelado aquela etnia, porque há pessoas naquelas etnias que creram na revelação universal de Deus. E a informação de que Cristo é, a forma como Deus vai salvar, tem que chegar àquela etnia. E um dia vai chegar. E isso vai ser o detonante, como foi ali de João 12, para a volta de Cristo. Então, tem pessoas que trabalham, aceleram esse momento. E o inimigo já vai vendo que, de fato, né, se a gente pensar hoje em dia, o mundo está muito pequeno, né? Então, é difícil não ter devem ser poucas etnias que faltam para serem alcançadas. Entende? Claro, a gente nunca sabe exatamente o que Deus entende de uma etnia. Ao longo de tantos anos, essas coisas foram mudando muito. Mas uma etnia não significa um país, né? A ideia que nós temos de país é uma coisa mais moderna, entendeu? A fronteira. A fronteira não é uma coisa, né? Tem um livro muito famoso de Eric Hobsbawm que fala disso, né? Da invenção das nações, né? Entende? Então, ou seja, não é uma coisa, a gente não pode pensar quantas nações faltam, não, é que às vezes dentro de uma nação há muitíssimas etnias. Então tem que chegar o evangelho a todas as etnias, e quando chegar, é a plenitude dos gentios que fala, né, em Romanos 11,
ou de Mateus, né? Então, Jesus vai voltar. Mas até lá vai ser isso, entende? Então, eu não saberia dizer com precisão, pontuar. É o que eu tentei mostrar. Nós temos que estar atentos ao que já há. Já, entendeu? O que no Velho Testamento era marca na testa e nas mãos são os princípios de Deus. Entendeu? Não é um chip que vai vir com a vacina, não. Sabe, não fica pensando no chip com a vacina, não. Pense na Então, só nossa por isso vida. eu vou vacinar semana que vem, então. Beleza, beleza. Você sabe que eu fiquei preocupada, porque agora, principalmente aqui, as pessoas parecem que têm orgulho de mostrar, sabe? E em certos lugares, existem lugares para quem foi vacinado, pode ficar sem máscara, pode ir para uns lugares. Então, eu estou vendo uma separação. E eu confesso, eu tomei minha vacina, mas eu fiquei muito com receio. Eu falei, será que é isso, a divisão? Né? Porque... Mas, graças a Deus, não é. Creio que não. Por isso que eu digo, Satanás é muito sutil. Ele é muito sutil. A marca na testa e na mão é os princípios. Por isso que eu falei Romanos 12. Não vos conformeis desse século. Entende? A grande marca está aí, sabe? Quando eu não vivo isso, eu tenho a marca dele. Toda vez que eu não vivo isso, eu estou, digamos assim, exalando algo dele, em nome de Cristo. É muito sutil. Por isso que eu estava tentando mostrar que tudo isso é uma coisa figurada, por isso a ideia de ver Nárnia, entende? Tudo isso é figurado. Claro, todas essas figuras é como o cordeiro. Jesus não era cordeiro, né? Ele estava representado pelo cordeiro, né? Entende? Então a gente tem que tentar ter essa ideia de uma forma clara e muitas vezes não é ver às vezes que a coisa chama lugares comuns, né, que aparecem nas escrituras, né? Então são coisas que a gente tem que ver quando elas se repetem e o que elas significam. Como eu falei dos tempos, 42 etapas, 42 meses, 1260 dias, hoje, tem tudo isso hoje não é hoje, né, dia 26, entendeu? Hoje é entre Cristo e a segunda vinda. É hoje. Só uma pergunta. Quando a gente olha, por exemplo, a história da cidade de Esmirna, certo? Foi a única igreja, duas igrejas não receberam nenhuma reclamação, digamos assim, de Jesus, né? E o que eles mais sofriam, a pobreza, é porque se eles não confessassem que o imperador era Deus, eles não podiam comprar, eles não podiam negociar. Era a moeda de troca deles, era a confissão. Eles tinham a liberdade de comprar e vender de acordo com o que eles confessassem pela boca. Então, agora me veio à mente, será que existem vários momentos dessa marca ser gravada na gente, e não só no final, quando estiver perto do anticristo se revelar? Acho que temos que estar abertos a isso, Cláudio. Eu acho essa é a ideia, sabe, que vai haver um maioral, entende? Mas o próprio João fala, já há vários anticristos, já estão operando, entende? Eles já estão. Nós temos que ter claro isso. O modus operandi dele, essa restrição que ele vai impor àqueles que não o adorem e tal, isso já acontece de várias formas, né? Algumas delas mais sutis do que outras, né? Mas foi bem lembrado essa, né, de Esmirna e tal. Então, sim, eu acho que são coisas que nós temos que ter em mente. Vai surgir um maioral, vai haver alguma coisa maior, digamos assim, no final de tudo, né? Mas é interessante isso, porque ali, né, tanto Jesus como João, como Paulo, falam em um só, né? Então, talvez seja essa besta segunda, entende? E a primeira talvez seja a própria Babilônia, né? Entende? Então, assim, mas tudo isso são, né, tentativas de entender, tentando abstrair, como eu fiz aquele quadrozinho de abstração, tentar entender realmente o que há por detrás de tudo isso. E isso tudo a gente já identifica hoje, né, no nosso dia a dia, no passado, né, e aí por diante. Esse assunto é um assunto difícil, né? Não é uma coisa longe de mim querer fechar a questão, né? Eu não quis não tenho a pretensão disso para nada. Só tentei trazer um pouco de luz para poder
para vocês terem mais, assim, outras ideias, né? Para poder construir o entendimento de vocês, né? Cada um de nós tem que construir o nosso próprio entendimento por fé, né? Pelas nossas pesquisas, pelas leituras e tal, né? E essa é um pouco a ideia que eu tinha por trás. Ô, Márcio, eu queria te fazer uma pergunta também. Ali dos 144 mil, né? Quando a gente lê a primeira vez, assim, parece que ninguém se encaixa ali, né? Porque ele diz que todos pecaram, né? E aí ali ele fala que, a partir do versículo 4, como tu falou ali, né? Que não tiveram relações, seguem o cordeiro onde vai, todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro, e nunca mentiram nem cometeram nenhuma falsa, né? Mas, ali como tu falou, talvez seja uma questão mais ligada com fidelidade, tu acha, do que... porque senão, se for com pecado, ninguém entra ali, né? Exato, exato. Assim, essa é a compreensão que eu pesquisei, assim, bastante mais assim, comum, né? Quer dizer, as pessoas, que é realmente alguma coisa relacionada, como eu falei, da idolatria, né? E também, como ter explicado a falsidade no adúlo, né? Jesus próprio se dirigiu a Natanael dessa forma, né? Ou seja, não é que ele não tenha pecado, né? Eis um verdadeiro israelita em que não há dolo, ou seja, porque ele não é falso, né? Então, um pouco, né? Eu acho que vai nessa direção. E desses 144 mil sempre há né, há pessoas que creem que são 144 mil tal e qual, né? E, enfim, são coisas que ou são 144 mil em função desses aspectos, né? Da Babilônia, da Nova Jerusalém, né? 12, 12, 10, 10, 10. Né? Então, isso vai dar os 144 mil. O que é de fato, né? Se um dia vai aparecer 144 mil que vão ter essas características, pode ser também. Né? Ninguém vai dizer que não, mas dá também para ter o entendimento de que seja alguma coisa que envolva todos nós, né? Que seria o que dá, porque nós vimos lá as duas bestas e depois vemos ali esse trecho, né? Depois vem os 3 anjos, depois vem a ceifa, a vindima e tal. Então, ou seja, essa parte, assim, para ela se encaixar melhor também no texto como um todo, deveria ser todos que creem, porque com as bestas está os que não creem. Então, não seria coerente naquela parte que aparece com o cordeiro, só apareceu 144 mil e eles serem uma representação, sabe, serem um número fechado. Entende? Ou ser, digamos assim, essas dimensões da Jerusalém, entende? Da Nova Jerusalém, onde todos habitaremos. Né? Jesus falou, né, eu vou para a casa do meu pai e tal, onde há muitos aposentos, ou seja, seria todos que estão nesses aposentos. Isso faria mais sentido com o todo, digamos assim, né? Eu insisto, se nós isolamos só 144 mil, ficaria incoerente com os habitantes da terra que seguiram a besta. Aí, se pensamos no todo, com certeza o que você disse, já não dá para ser aquelas características ali. Então, nós somos casados e a instituição do casamento é divina, né? Então, ou seja, não é necessariamente uma coisa com o casamento, né? Entende? Mas é uma coisa, talvez uma relação sexual com, ou entre aspas, da idolatria, da prostituição. Não essa relação sexual entre o casal. Entende? Márcio, Diga. os 144 mil não seriam 12 mil de cada tribo de Israel? 12 vezes 12, 144. Eu sempre pensei assim, não sei se... Sim. Então, esse é exato, esse pode, que nós vimos mais atrás. Né? E daí eu tentei desmontar um pouco isso, porque também dentro deles também seria restrito, entende? Porque coincide os 144 mil, quando fala 12 mil de cada tribo, então seria, isso já completou a cota faz tempo, né? Entende? Então aí não saberíamos como enquadrar os demais, né? Entende? Então, assim, por detrás pode ser que haja uma representação. Entende?
quando fala que a cidade de Nova Jerusalém é quadrada, né? E ela tem 12, né? Então, 12 são 144, vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Vai ser 1.000, são 144 mil. Então, assim, essas coisas são... se cada pessoa que vocês forem orar, assim, vocês vão ver, vai escolher uma forma ou vai interpretar de uma forma, entende? Eu vou pela linha que eu não vou atribuir, digamos assim, é isso, né? Mas é uma tentativa de perceber isso de uma forma mais abstrata, o que ela representa, do que propriamente dizer que, olha, são 144, são 12 mil da tribo de Judá, 12, né, Levi, 12, não sei das quantas. Porque eu acho que seria mais difícil de sustentar isso, né? Mas, eu digo de novo, né, não é uma coisa fechada para nada, jamais, né? E outra, nós estamos tentando também, o meu objetivo é que nós ganhemos uma perspectiva assim mais grosso modo, entendeu? Não tão... Para isso, há estudiosos que debruçam a vida toda sobre Apocalipse, né? E sabem N línguas, e vão, e pai, sabe? Eu não vou para isso, né? Isso é mesmo muito difícil, né? É tentar ter uma visão assim mais grosso modo, né? Por isso que eu coloco aquelas palavras em cada estudo, para que nós guardemos a da introdução da esperança, né? O momento que foi dado Apocalipse foi um momento de grande perseguição, né? Do Domiciano e tal. Então, naquele momento, as pessoas com certeza estavam mesmo desesperadas, imaginando, eu estou defendendo uma causa que eu acho que eu me embarquei numa canoa furada, desculpa. E Deus mostra que não, né? Olha, isso aqui não é o último capítulo da história, então a esperança, né? Das 7 igrejas, nós vimos a advertência dos selos, da ideia essa da garantia, não? Das trombetas, né? Da ideia das pessoas realmente tomarem cuidado, né? com o que elas estão vivendo, né? E hoje nós vimos do conflito, né? Da luta. Essa é a grande luta, a grande batalha, né? Por vidas, né? Essa é a grande batalha que, né? E por isso que Deus deu o Filho dele para resgatar-nos, né? Isso. Então, ganhar assim uma visão mais grosso modo para poder ver um pouco assim digamos assim, ganhar de Apocalipse, né? Apocalipse é um livro, a gente não pode entender, a gente tem que entender claro que Apocalipse não é um mistério. Apocalipse significa revelação. Revelação, ou seja, Deus está nos revelando algo. É um privilégio enorme nós sabermos tudo que está acima do teto, entende? A gente, se não fosse essa revelação, nós ficaríamos bastante, assim, digamos assim, um pouco perdidos, acho, em relação ao que vem pela frente, o futuro, como se enquadrar, como ver as coisas e tal. Então, o Apocalipse nos dá essa perspectiva privilegiada de entendermos bastante bem, né, um pouco desse lado espiritual que a gente não teria acesso, nossos sentidos não dão essa capacidade. E mesmo se ficássemos ali com o que tem Paulo, João, Pedro e tal, faltaria coisas. Entende? Então, realmente, Apocalipse nos dá essa perspectiva. É uma revelação. Entende? Ou seja, em algo assim a gente pode ganhar, né? E isso é muito útil para nós, para o nosso viver com Cristo. Sim, e eu achei legal, porque, né, esse daqui agora que entrou nessa questão do conflito cósmico, né, porque eu sempre olhava no Apocalipse, né, sempre a gente pensa de alguma coisa de agora do que vai acontecer no futuro, né, mas é que nem você colocou, né, na verdade ele é uma revelação, mas é uma revelação integral de tudo, né, do princípio, do meio e do fim, né, e aí quando você chega agora nessa questão do contexto aí que você colocou como a guerra cósmica, né? E aí você linkou bem lá com o Ezequiel 28:15, né? Que ali parece que foi um princípio, né? Que fala de alguém que foi criado e era perfeito, em seus caminhos perfeito, até um momento que se acha uma maldade, né? E ali parece que surge uma maldade. E aí depois a gente já vem para Apocalipse e já está numa guerra lá em cima, né, que começa antes do homem, né, começa essa guerra lá, e aí fala que arrasta isso para a terra, e aí a gente já pensa lá em Adão, no paraíso, e ali o inimigo já envolve
o homem também nessa rebelião, e aí ele cai, e ali já tem uma promessa, né? Porque fala do dragão diante da mulher, e ali a gente vê já Satanás sendo amaldiçoado por Deus, e que o descendente viria da mulher, e aí já começa a perseguição contra isso daí. Já na primeira geração põe Caim para matar Abel, né? E aí já vem isso aí, e aí vai a história toda até chegar em Jesus, né? Maria, Jesus, e aí vem a morte de Jesus, e parece que não, que a cabeça não foi esmagada, né? Mas daí Jesus ressuscita e a história está continuando, né? Então, Exato, a perspectiva da história como um todo, né? E aí isso daí ficou claro hoje com o negócio do contexto da guerra, né? Que também é uma relação de tudo, de como começou lá, e essa perspectiva de como vai ser no fim, né? Por isso que traz essa esperança, né? Porque ao longo dessa perseguição do descendente da mulher, né? Deus mostra que sempre protegeu os que eram dele, né? Então, ele também traz, a gente sabe das dificuldades que vai enfrentar, mas também tem esse conforto, né? Exato. A gente viu até aí dentro de tudo que você mostrou que, né, não quer dizer de sobreviver ou morrer, não é esse o ponto, né? Mas sim de como você vive e morre, né? E de como era a sua esperança, né? Porque a gente viu lá no trono todo mundo que está lá debaixo do trono com as orações e tudo, né? Clamando, né? Por essa justiça de Deus, né? Mas isso, esse conforto de saber que a gente está do lado vencedor, né? Mas que não quer dizer de dano ou qualquer coisa que a gente possa sofrer, né? Mas a gente está do lado vencedor, né? Exato, muito bem. Exatamente, Zé, exato. Isso realmente veja, todo esse resumo que você fez, né, do alfa e do ômega, do começo e do fim, né? Realmente é um privilégio nosso poder ter essa perspectiva, né? Quantas pessoas, né, estão perdidas, não sabem para o norte, né, tem a bússola dela, não consegue localizar o norte, entende? Mas é um privilégio enorme. Não que essas pessoas são privadas disso, elas poderiam ter, né? Mas, entende? Mas como é difícil não ter. Né? Às vezes eu penso, como seria se eu não tivesse Cristo, se não tivesse a vida que tem? Né? Eu não consigo imaginar, né, sem Ele hoje, né, enfrentando tudo. Essas pessoas sem Ele são muito valentes, pá. Só que é o estudo que vem, né, da realidade. Elas têm que, um dia vão cair, vão ver que infelizmente elas apostaram no cavalo errado, né? E aí vai ser triste. Mas você falou, né, quando fala da águia com as duas asas que levam a mulher, né? Ou seja, ali, né, em Êxodo, né? Ou seja, Deus não nos abandonou, né? Ele está conosco, né? Apesar de se perseguiram a mim, vão perseguir a vós, né? Jesus falou. Então, essa perspectiva é muito importante. E acho que, assim como Gênesis, né, nos ajuda muito. Esse foi o primeiro estudo, né? Porque as duas coisas, tanto Gênesis como Apocalipse, é o começo e o fim, né? Aqueles paralelos que eu fiz, né? E realmente é impressionante, né? O começo de Gênesis, traz até o 11, 12, e agora no final, que nós estamos entrando. Legal, Marcelo. Convidei todo mundo aí para sair do mudo aí. Vou encerrar aqui a parte de gravação e aí a gente pode se despedir aí, conversar, ficar à vontade para fazer o que a gente quiser aqui, continuar conversando, tá bom?